Boa noite a todos. É, hoje eu vou dar sequência com vocês e eu vou fazer uma introdução sobre, vamos falar assim, já encaminhando o que o Rodrigo abriu na palestra de sexta-feira. Hoje nós vamos começar o nosso debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que ao invés da gente fazer um debate amplo, eu vou focar e a gente, nas próximas aulas, a gente vai focar em discutir cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o qual a gente tem. Então, mais ou menos de 2 a 3 por aula a gente vai abordar. Bom, enfim. Como que a gente começa esse debate? Existe aqui um background, eu falo background, eu vou dar um respaldo para vocês. Quando que surgiu? Embora um debate de sustentabilidade eu tenha dito, puxa, remete dos anos 50, 60, foi apenas em 2012 que ocorreu, vamos falar assim, que emerge os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele aconteceu na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Ela é chamada Rio+20, ela aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela, vamos falar assim, o resultado dela foi esse relatório que eu coloco aqui para vocês, que chama O Futuro que Queremos, que ele é um documento com medidas bem práticas para a implementação do desenvolvimento sustentável. Então, é olhando para frente, né? E também foi uma proposta para a formulação de um conjunto de objetivos para o milênio. Então, que são as que a gente chama de ODS. Então, além de lançar essa agenda, então, na Rio+20, essa conferência promoveu com uma certa concordância entre os governos que, vamos falar assim, ali estavam. Então, assim, os governos que fazem parte. Que um deles, e aí eu vou listar aqui, são 4, né? Que é adotar políticas para ter uma economia verde, preparar estratégias para o financiamento do desenvolvimento sustentável, então, crédito. 3, fortalecimento do PNUMA. 4, decisões sobre o futuro em uma série de áreas temáticas, incluindo a energia, segurança alimentar, oceanos e cidades. Então, isso a gente vai ver ao longo desses objetivos, o qual a gente vai discutir. Bom, vamos falar assim, essa conferência, então, ela resultou em mais de 700 compromissos. E, vamos falar assim, o Brasil, vamos falar assim, se comprometeu em alguns vários, entre os quais a gente discutiu sexta-feira os mais pertinentes em relação ao agronegócio. E esses compromissos, eles são voluntários de cada país. E ele testemunhou, então, a formação de novas parcerias para promover o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, ela foi adotada por todos esses Estados-membros que fazem parte das Nações Unidas. E ele tem o objetivo de fornecer um plano compartilhado para promover o quê? A paz, a prosperidade das pessoas, do planeta, agora e no futuro. Então, é a gente ter um presente que ele seja a prova do futuro. Então, que a gente consiga, vamos falar assim, garantir o futuro das próximas gerações que estão por vir. E quando a gente fala de 2050, é daqui 30 anos. 30 anos passa assim, ó. Nós todos vamos estar aqui vivos. Agora, 2100, o que a gente já está falando? Da próxima geração. Então, o roadmap vamos falar assim, para esse plano, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, denominados ODS. Então, a gente falou ODS 1, ODS 2, ODS 3, e isso que a gente vai varrer ao longo das próximas aulas, cada um deles. E como um resultado do processo multilateral. Então, multilateral é envolvendo vários países. E ter essas iniciativas que envolvem vários países é muito importante, gente. O multilateralismo
é uma coisa importante no mundo. Não estamos falando só de ODS, mas a gente está falando de, inclusive, debates comerciais, futuro do mundo, em termos de, por exemplo, guerras, essas coisas. Por quê? Porque aí a gente, vamos falar assim, para de pensar só no próprio umbigo. E o que acontece? Organizações como a ONU, as Nações Unidas, elas promovem o que? Essas ideias multilaterais, então essas ações multilaterais, os projetos que visam essas, vamos falar assim, às vezes é erradicação com a fome em um determinado local, mas que esse local, por exemplo, a fome, a pobreza que estão nesses, vamos falar assim, determinados locais, estão promovendo a guerra interna e, consequentemente, a migração de pessoas para outros países e prejudicando outras economias. E aí eu vou falar um pouco disso, porque a gente vai falar hoje de fome e pobreza. Então, é um amadurecimento dessa agenda de desenvolvimento e ele reflete muitos avanços institucionais. Quando eu falo institucionais, eu estou falando as regras do jogo. Regras do jogo é uma coisa bem ampla, né? Então, por exemplo, puxa, a gente tem as regras, vamos falar assim, das aulas, das nossas aulas aqui. São as regras do jogo, são as instituições que regem a Ibirapuera e que regem a nossa aula aqui. São as regras do jogo. Quando a gente fala institucionais, a gente está falando das regras do jogo de um país. Então, puxa, aqui a gente tem regras do jogo no Brasil. A gente tem que ter CPF, a gente tem que ter passaporte, por exemplo. A gente só atinge maioridade com 18 anos, mas a gente pode votar a partir dos 16. Nos Estados Unidos, por exemplo, maioridade a partir dos 21, mas eles podem dirigir desde os 16, então tem diferentes regras em diferentes âmbitos. Isso acontece no sentido de envolver todos esses países desenvolvidos em desenvolvimento e uma nova fase de construção do que é o desenvolvimento. Então, isso é o pano de fundo do que a gente tem as ODS. O que são essas ODS, então? Vamos falar, isso daqui é uma figura, eu até coloquei no final da apresentação. Aqui a gente tem, foi retirado da própria ONU, do site da ONU em português. Então, a gente tem a ODS 1, que é a erradicação de pobreza, a ODS 2, fome zero e agricultura sustentável. ODS 3, saúde e bem-estar. Hoje nós vamos tentar falar sobre essas 3 ODS. ODS 4, educação de qualidade. ODS 5, igualdade de gênero. ODS 6, água potável e saneamento. ODS 7, energia limpa e acessível. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. ODS 10, redução das desigualdades. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. ODS 12, consumo e produção responsáveis. ODS 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água, então aqui a gente está falando de oceanos e rios. ODS 15, vida terrestre. ODS 16, paz, justiça, instituições eficazes. ODS 17, parcerias e meios de implementação. Eu acho que quando a gente olha esse panorama das ODS, dá para entender um pouco por que eu quis trazer o Rodrigo pensando um pouco em vocês, né? Então, pensando no nosso debate da nossa aula sobre sustentabilidade e olhando como que isso se encaixa no tripé de um país. E vocês puderam acompanhar como que ele traz no âmbito do mundo e para a nossa situação aqui, ainda que foi muito pouco tempo. Na verdade, o debate com o Rodrigo, a gente poderia passar um dia discutindo e faltaria tempo, né? Mas a gente vai tentar expandir esse debate aqui. Eu espero que a gente consiga. Bom, o objetivo número 1, a ODS 1, ela é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. É bem forte isso, né? A gente pensar em pobreza. E vamos lembrar daquele dado, né, que a gente trouxe
que a gente trouxe na palestra, que, poxa, apenas 14% da população, né, estão em países desenvolvidos, então, em regiões desenvolvidas. O resto, gente, vamos falar assim, o restante, a gente está em países em desenvolvimento. Não é necessariamente todo mundo em extrema pobreza, mas são países mais pobres. Então, isso já preocupa. Então, dentro da ODS 1, a gente tem o quê? Os compromissos que estão listados. Então, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,9 dólares por dia. Gente, se a gente pensar, pegando a calculadora aqui rapidamente, 1,9 dólar hoje, pensando num dólar a 6, é viver com 5,50 por dia. Vezes 30, quer dizer que é R$ 162 por mês, por pessoa. É pouco, gente. É bem pouco. E existem países que vivem, existem pessoas que vivem nesse estado de extrema pobreza. A 1,1 até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, aí a gente já está descendo para um âmbito nacional, então, saiu do âmbito mundial, qual, puxa, a gente tem o que é extrema pobreza aqui, definido, que é a erradicação desse estado. Aí a gente já desce, vamos falar assim, puxa, no âmbito nacional diminuir pela metade, vamos falar assim, a questão da pobreza num âmbito maior, mas pensando no quê? O que é pobreza dentro de um determinado país? Porque o que é pobreza na Suécia é diferente do que é pobreza aqui no Brasil, né? A gente tem que pensar em níveis de renda diferenciados. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Mesma coisa que a gente está falando aqui, implementar em nível nacional o quê? Uma proteção social para as pessoas, para elas terem acesso, então pisos terem acesso a uma determinada renda, e para ter o quê? Para não deixar com que as pessoas vivam de uma maneira vulnerável. Então, assim, vamos falar assim, para elevar o que a gente chama de extrema pobreza dentro do país e ter um determinado piso para isso. 1,4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, prosperidade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, heranças, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo a microfinança. Ou seja, quando a gente está colocando isso daqui, a gente está falando que é o seguinte, bom, todo mundo tem que ter acesso, vamos falar assim, a ter direitos, a ter o direito de propriedade, então aquela questão, por exemplo, da terra do uso capião, não, tem que estar estabelecido, a ter recurso bancário, vamos falar assim, a ter água, a conseguir fazer microcrédito, a ter acesso à tecnologia apropriada, então ter telefone, ter luz. Quando a gente está falando de pobreza, gente, a gente está falando do básico. A gente não está falando assim, vamos falar assim, ter acesso vamos falar assim, todo mundo ter computador. Embora hoje pareça ser o básico. Não, a gente está falando do básico. É luz, água, encanada. A gente está falando de casa. A gente está falando de não só, vamos falar, ter casa, mas ter o direito de propriedade sobre essa casa. Quem é da zona rural, a mesma coisa, só que sobre a casa barra terra e ter as condições para morar ali. Dúvidas? Perguntas?
Ainda dentro do objetivo número 1, a gente tem o objetivo 1.5 que se desdobra em dois. 1.5 é até 2030 construir resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade desses a eventos extremos relacionados com o clima e a outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Vamos extravasar para uma situação que é uma enchente. Acontecem enchentes aqui em São Paulo. Esses dias atrás, na verdade, ontem, deu uma chuva no final da tarde e arrastou, vamos falar assim, para o metrô, teve casa alagada, teve carro destruído na rua, saiu hoje carros empilhados. Mas o que? Tem gente que o quê? Que perde tudo, gente. Perde tudo, seja aqui no Brasil, e às vezes a gente não fica sabendo, mas em outros países também. E aí precisa de reconstituir tudo isso. Então, só que ao invés de ter que ficar reconstituindo, ter alguma resiliência, é esse tipo de evento. Vamos pensar na nossa realidade aqui em São Paulo e quantas comunidades a gente não tem e o que acontece quando dá uma chuva como a que aconteceu ontem, ou muito piores que a gente já viu acontecer. E aí, nesse sentido, a gente tem vamos falar assim, dois sub-itens aqui. O primeiro, que é o A, que é garantir a mobilização significativa dos recursos a partir de uma variedade de fontes, seja pela cooperação para o desenvolvimento, então, pessoas e empresas cooperando para que isso aconteça, para proporcionar esses meios adequados e previsíveis, especialmente em países em desenvolvimento. Então, é cooperação não só de pessoas, não só de empresas, mas entre países para ajudar outros países, em especial aqueles menos desenvolvidos, dentro dos países em desenvolvimento, que implementem programas, políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. E pobreza, gente, não é só dinheiro. Existe a pobreza social, existe a pobreza ambiental. A social preocupa muito, muito mais, é um problema social grande, o qual a dimensão financeira impacta em outros aspectos. O B é criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres, sensíveis a gênero, e apoiar investimentos acelerados nas nações de erradicação da pobreza. Pessoal, dado que a ODS 1 está apresentada aqui para vocês, de uma forma mais ampla, e não simplesmente acabar com a pobreza de todas as formas em todos os lugares, mas a profundidade que isso tem, o que vocês acharam? Até voltando, professor, no comentário que eu tinha feito no começo da aula, na minha opinião, isso engloba assim o nosso raciocínio como indivíduo. Então, no debate, eu lembro que no debate ele comentou várias vezes que a mensuração é feita a nível, vamos colocar assim, contando com a colaboração do máximo de pessoas possíveis, vamos usar o termo. Então, se cada indivíduo, pensar que, por exemplo, hoje a gente até usa muito a palavra, eu sou pobre e tal, eu sou pobre porque para cada nível de pessoa, meio que existe algo acima dela. Então você nunca vai ser meio que completamente rico. E a gente tem que começar, em vez de olhar para cima, olhar para baixo e ver o que a gente pode ajudar, colaborar com quem está abaixo da gente, o que a gente pode distribuir, o que nos sobra para a gente poder dividir com o próximo. Então isso traz uma reflexão humana mesmo, que a gente tem que passar a olhar para as coisas que a gente conquista, para aquilo que a gente tem, como algo grande. Porque há alguém no mundo que queria ter o mínimo e não tem. Sim, Então, a gente tem que avaliar isso com muito carinho e a gente tem que começar a olhar para as pessoas como pessoas realmente. Porque a maioria das pessoas, quando vê alguém de situação de rua, alguma coisa do tipo, assim, que despreza, já que nunca se encontrou naquela situação. E a gente tem que começar a enxergar o outro como um ser humano mesmo.
que ele também tem necessidades e que ele também precisa de alguma coisa para viver. Sim, e todos nós, eu acho que vocês, nesse primeiro bimestre, de alguma forma ou de outra, fazendo o trabalho de vocês, tomaram consciência que é possível ser feito no âmbito da nossa casa, da nossa empresa, sempre alguma coisa. Então, que era o propósito que eu queria desenvolver com vocês, era isso. Por quê? Porque a gente é agente de mudança. Às vezes a gente não consegue cooperar financeiramente, mas a gente consegue reduzir, por exemplo, o nosso desperdício, ou a gente consegue ver que desperdício a gente pode doar, porque uma forma de reduzir pobreza, sim, é a questão da fome. Então, assim, pobreza é um guarda-chuva. Mas mais do que isso, uma forma que vocês também podem, como seres humanos, colaborarem, é o quê? É colaborando com o, falar assim, com o conhecimento que vocês estão adquirindo. Por quê? Porque se cada um fizer um pouquinho, muita gente vai deixar, vamos falar, eu falo que a carcaça, né? É o muro de pedra que você se referiu, Matheus, para olhar o outro como mais um ser humano e que esse ser humano também tem necessidades. E elas, na verdade, por mais que a gente olhe geralmente para cima, esse para cima muitas vezes só reflete a questão financeira. Porque mesmo, vamos falar para cima ou para baixo, todo mundo precisa de algo. E quando a gente olha para a pobreza, e fica aqui muito claro, assim, tem a questão da miséria, daquele que vive com pouca renda. E isso é muito sério. Porque, vamos falar, a falta da renda, ela, vamos falar assim, ela leva, vamos falar assim, a fome, a falta de preparo, então a falta de acesso à educação, consequentemente, a tratar o meio ambiente de uma maneira não racional. Mas existe também o que? A pobreza humana, a pobreza psicológica, sentimental. E isso não está necessariamente relacionado à renda. E às vezes até invertido, né? Porque quantas e quantas pessoas que não necessariamente detêm a pobreza econômica, elas não são aquelas que mais desprezam o outro que está precisando de alguma coisa muito básica, que é o exemplo que você acabou de dar. Então, a questão da pobreza aqui, a gente está envolvendo, sim, a gente está envolvendo moradia, a gente está envolvendo uma questão de renda, a gente está envolvendo uma questão de acesso ao conhecimento, a gente está envolvendo a questão da fome, e é a coisa, vamos falar assim, dentro das ODS, talvez é a mais complexa de ser tratada. Por quê? Porque ela envolve diversos aspectos que, vamos falar assim, que são difíceis de serem trabalhados em âmbito social. Uma das coisas que mais ajuda vamos falar assim, a trabalhar uma ODS como essa é a questão da educação. Da educação porque ela é transformadora. E vamos falar assim, ter acesso à educação também te dá acesso posterior à renda melhor. Então, vamos falar assim, a ter acessos a outros bens materiais. Mas não necessariamente só a educação, porque você tem que ter direito à casa, a condições sanitárias que sejam resilientes, como aqui bem coloca. Comentários. Só mais um comentário, professora, eu queria fazer, que assim, é meio que até revoltante que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o salário mínimo. E entende-se que o salário mínimo para viver é R$ 1.000. E a nossa realidade está muito, mas muito distante disso. Vários economistas já fizeram esse cálculo, não sou eu que estou dizendo, mas várias pessoas que estudaram anos para isso, que o mínimo para se viver aqui no Brasil hoje, a pessoa tem que receber pelo menos uns R$ 3.000 para ter assim o básico, ter o que todo mundo tem, vamos colocar assim. Então, os próprios países, os líderes de país e tudo mais, tem que passar a enxergar isso. Se você não dá um mínimo para aquele que precisa,
não vai haver um ciclo melhoritário, porque você não está erradicando, você está causando mais pobreza. Porque quem consegue ganhar mais, quem consegue ter mais, vai cada vez crescer mais. E quem não consegue ter o mínimo para conseguir atingir ou fazer alguma coisa, vai continuar naquilo para sempre, e às vezes até morrer por conta disso. Então, para aquele que não possui nada, para aquele que não consegue, que se encontra nesse nível de pobreza extrema, é extremamente difícil sair daquele lugar. E isso é muito triste, porque há diversas formas de ajudar essas pessoas. Sim, Então, na minha opinião, chegar a ser revoltante, assim, porque os líderes de países, assim, não enxergam isso. Não enxergam que as pessoas precisam de um básico e que, em vez de dar esse básico para as pessoas, eles estão, de certa forma, influenciando para que elas fiquem ainda mais pobres com esses tipos de incentivos medíocres que eles dão atualmente. é que vamos falar assim, o ciclo da pobreza, numa outra perspectiva, e considerando que nós somos pobres, nós fazemos parte de um país pobre. E aí eu estou comparando relação de país versus país, ele gera uma relação de dependência. E um país que tem esse vínculo de dependência, ele muitas vezes ele não quer perder. E aí vem, vamos falar assim, aí vem uma questão, vamos falar assim, de aspecto social do capitalismo versus o socialismo. Então, e que precisa nem ao céu nem à terra, mas precisa existir um equilíbrio. Acho que assim, o capitalismo se provou ser muito eficiente como um sistema. Mas as políticas sociais que eles tanto põem aqui, elas precisam existir para fazer esse sistema não só sobreviver, mas mais do que isso, para o país prosperar. Então, uma das coisas básicas que a gente tem, vamos falar assim, como investimento, que precisam ser feitas são as políticas sociais. Estou falando de simplesmente dar dinheiro a toda a população? Não estou falando necessariamente a isso, mas criar políticas para aqueles menos desenvolvidos conseguirem ter acesso. Então, eu vou dar um exemplo do agro para vocês. Existe um programa do agronegócio que é para, vamos falar assim, para o pequeno produtor e vamos falar assim, não só para o pequeno, porque pequeno não quer dizer que ele não tem acesso. É controverso, mas para aquele programas que querem focar ainda mais no produtor que vive da subsistência para ele poder ter o quê? Acesso ao crédito, assistência social, escola para criança e vamos falar assim, e assistência técnica para conseguir ter acesso à tecnologia, ter ganhos de produtividade e aí sim ele entra num ciclo sustentável de produção. Tendo um ciclo sustentável de produção, ele começa a ter o quê? Renda. E aí, vamos falar assim, o programa, vamos falar assim, sai. Por quê? Porque ele já entrou dentro de um ciclo e ele vai seguir esse ciclo. Então, esse tipo de programa precisa ser feito em âmbitos maiores. Eu estou falando de um exemplo de um setor, mas precisa ser feito, vamos falar assim, no aspecto social da coisa. Então, e aí a gente aqui no Brasil a gente é muito plural. Então, não adianta falar só do produtor rural, mas vamos falar assim, o quanto que a pobreza ela não está dentro das cidades. No caso do produtor rural, ele está diretamente relacionado ao Ministério da Agricultura? Tá, porque é uma forma de produção. E um dos principais, ele foi Nobel de Economia, ele chama Theodore Schultz. E ele, vamos falar assim, ele fez vamos falar assim, o trabalho da vida dele foi sobre o entendimento do que era a questão da erradicação vamos falar assim, a questão da agricultura em países pobres e que como, vamos falar assim, como o agronegócio é diferente nesse tipo de país, que é um país como o nosso. E ele chama de
a economia agrícola dos pobres, e que é muito diferente de tratar de uma economia agrícola em países desenvolvidos. E como, vamos falar assim, qual que é a relação do nosso indivíduo, e quando fala do nosso, seja o produtor rural, mas seja nós mesmos, né, que estamos na cidade, em relação ao alimento. E aí, já fazendo a ponte, a gente vai para o ODS 2, cujo objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, que é o acesso ao alimento, né? E a melhoria da nutrição e prover uma agricultura sustentável. Então, dentro dessa ODS, a gente tem até 2030 acabar com a fome, garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e as pessoas em situação vulnerável. Então, voltando, ele menciona a questão da pobreza, então fome está muito relacionado, incluindo crianças, alimentos seguros, então alimentos que não estão estragados aqui, ou que não só estragados, mas que não foram feitas de uma maneira que podem disseminar doenças, nutritivos, suficientes durante todo o ano. Quando a gente fala de alimento seguro, gente, e a questão da saúde é uma coisa muito relevante, especialmente em tempos, eu vou chamar o alimento em tempos de Covid. Por quê? Porque vamos falar assim, existem doenças que elas surgem a partir da questão alimentar de determinados países e tipos de mercado. Então, a partir de alimentos não necessariamente apropriados ou apropriados vamos falar assim, a gente comer, mas mais do que isso, sendo feitos de maneira inapropriada, então, ao longo de uma cadeia de suprimentos. O segundo é, até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025, ou seja, daqui a 5 anos, as metas acordadas internacionalmente sobre o nanismo, a caquexia em crianças menores de 5 anos e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Aqui a gente está falando de situações bem extremas e a gente está olhando aqui, vislumbrando que um ambiente como, por exemplo, a África subsaariana. Então, assim, onde a gente vê aquelas fotos daquelas crianças que são quase que pele e osso, daquelas mulheres que são quase que pele e osso e estão grávidas. E aí a gente tem problemas como esses aqui citados e que precisam ser tratados. A número 3 é até 2030 dobrar a produtividade agrícola, a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores, pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos, insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados, oportunidade de agregação de valor e de emprego não agrícola. O que a gente está falando aqui? Bom, a gente precisa aumentar a produtividade. A produtividade, a gente tem diversos tamanhos de propriedade e diversos meios de fazer isso acontecer. Aqui no Brasil, em particular, a gente tem de tudo. A gente tem o que a gente chama de agronegócios, que são existem fazendas que são grandes corporações agrícolas de produção. Mas a gente também tem a micropropriedade. E tem micropropriedades, gente, extremamente produtivas que, vamos falar, não só produzem para cá, mas também abastecem nosso mercado e exportam. Mas a questão é que o seguinte, o pequeno produtor de alimentos, os índios, o que eles chamam de agricultores familiares, mas aqui é importante a gente falar do agricultor de subsistência, né? Que é aquele que planta para sobreviver. Aí estamos falando de pastores, não é muito a nossa, vamos falar assim, situação, mas existe, vamos falar assim, existem países o qual o pastoreio é mais comum, os pescadores, que todo mundo tenha acesso à terra, então direito de propriedade de terra, mas mais do que isso, todos os recursos para conseguir fazer essa produção
e conseguir se desenvolver, que é aquele exemplo que eu dei para vocês, do ter o ciclo fechado e continuar prosperando. Na 4, a gente tem garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade da produção e ajudem a manter os ecossistemas. Então, assim, a gente ter sistemas de produção que não deteriorem o nosso ecossistema. Aqui é isso que a gente está falando, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações, outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Nisso, gente, olha, eu posso afirmar com muita veemência o quanto que o Brasil, quanto que a nossa situação é favorável. Por quê? Puxa, a gente teve, vamos falar assim, a criação da Embrapa, os outros institutos de pesquisa, e aí é pesquisa e extensão, né, para o produtor, e a formação de pessoas, o quanto que fez para criar essas práticas adaptadas às nossas condições de solo e de clima. Por quê? Porque as técnicas vigentes no mundo, até o que pouco tempo atrás, elas eram o quê? Elas eram praticamente de países não tropicais. E a gente é um país predominantemente tropical. E aí, o que acontece? Toda essa massa da pesquisa começou o quê? A buscar desenvolvimento. Até os anos 70, gente, 80, a gente importava alimento para o Brasil. Vamos pensar o que é a gente, na nossa realidade de hoje, o qual a gente é praticamente o maior exportador do mundo de alimentos. A gente pensar que a gente importava alimento, a gente importava carne, a gente importava leite, a gente importava trigo, a gente chegou a importar arroz. Então, isso tudo foi fruto dessas técnicas que foram desenvolvidas. Mas mais do que isso, muitas das técnicas desenvolvidas, e o qual a gente coloca nos compromissos, né, colocou nos compromissos de expandir, vamos falar assim, a adoção dessas técnicas que já estavam aqui prontas, vamos falar assim, são técnicas que era para o Brasil se desenvolver, mas elas já são sustentáveis. Então, assim, para a gente, quando olha assim, para o setor agrícola nesse sentido, a gente fala assim, poxa, a gente fez uma lição de casa bem feita. Então, puxa, a técnica do plantio direto, que é uma das técnicas, ela revolve o solo de forma a não ter compactação. E aí o que acontece? Promove os nutrientes do solo, promove a não ter desertificação, entre outras várias técnicas que foram desenvolvidas, a nitrogenação, a questão da integração entre lavoura, pecuária, floresta, e que faz toda essa integração, tem um crescimento de produtividade, mas protege a terra, dá renda vamos falar, renda diversificada para o agricultor. Então, isso é muito importante. O que pecava, vamos falar assim, o que ainda peca, a nossa maior dificuldade em relação a isso, dentro dessa questão de produtividade, é a parte de disseminação, mas ela está acontecendo, viu o quê? Sistema de crédito, junto, vamos falar, seja público, seja privado. Hoje, muito mais privado, porque nossa taxa de juros despencou, e isso é positivo. Continuando, a gente tem a manutenção da diversidade genética de sementes, plantas, animais, espécies selvagens. Então, aqui a gente está falando de biodiversidade, da gente conseguir, a gente tem produção, mas a gente ainda conseguir manter a nossa biodiversidade, conseguir gerir isso em nível nacional, regional, internacional, e ter acesso a esses benefícios, né, genéticos, como foi, na verdade, acordado internacionalmente. Então, uma das maiores preocupações que a gente tem hoje, e que, vamos falar assim, vai um pouco de acordo com essa batalha toda que a gente está vendo das queimadas, a queimada, ela acaba com a biodiversidade.
Então, a questão da preservação ambiental, nesse sentido, ela é importante porque tem uma biodiversidade que ela está resguardada nas florestas, mas tem a questão da biodiversidade, que são os bancos genéticos. Então, assim, a gente tem biodiversidade de milho, de trigo, as diversas espécies de gado, para não ficar tudo padronizado numa questão de função de produtividade. Isso é bastante importante. Então, os bancos genéticos, eles são importantes e eles são mantidos. Às vezes, não só, por exemplo, tem um banco genético aqui, o qual a gente guarda a genética brasileira e genética de, vamos falar, América Latina. Outra lá no Peru. O que? Para que, vamos falar assim, tenha... vamos supor que acontece alguma coisa, um desastre. Puxa, essa genética está resguardada. A gente consegue fazer uma recuperação. Dentro dessa ODS, a gente tem aumentar o investimento, inclusive via reforço da cooperação internacional. Um exemplo foi esse. Em infraestrutura rural, pesquisa, extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, banco de genes de plantas, animais, aumentar a capacidade de produção agrícola em países em desenvolvimento, que é muito o nosso caso. Muitas vezes eu ouvi o ex-ministro Roberto Rodrigues falando que, assim, puxa, para acabar com a fome no mundo, todo mundo vai ter que crescer um pouco. No nosso caso, a gente precisa crescer ainda 40%. A gente vai ser o celeiro do mundo. Quantas vezes a gente não ouviu esse tipo de frase? Somos o celeiro do mundo. Por quê? Porque a gente faz para a gente, mas a gente exporta. E a gente ainda tem um problema de pobreza e de fome no Brasil a ser tratado. A gente não foge disso. Então, a questão, por exemplo, do desperdício, do consumo consciente, elas são muito importantes aqui para a gente. E não só isso, mas da gente difundir esse conhecimento, gente, seja, vamos falar assim, para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o vizinho, para o amigo, porque é assim que a gente começa fazendo as coisas de forma diversa. Corrigir e prevenir as restrições de comércio e distorções de mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídio. O Rodrigo tocou um pouco nisso. A gente tem um subsídio super baixo aqui no Brasil, que é o quê? A gente, vamos falar assim, é o governo por dinheiro, então ele está dando dinheiro para você produzir. Então, seja, por exemplo, na forma de redução do valor do crédito. Esse é um exemplo. O nosso subsídio agrícola, ele foi praticamente todo direcionado para seguro rural, então, para assegurar que as nossas lavouras tivessem uma garantia, mas mais ainda para o pequeno agricultor, para garantir o quê? A renda dele. E isso é muito louvável para a gente. Agora, existem muitos países, inclusive os desenvolvidos, que o nível de subsídio rural é enorme. E aí você vai competir com preços como? Entendeu? Então, assim, existem barreiras tarifárias, então se a gente está mandando, por exemplo, uma laranja nossa daqui para a União Europeia e ela é tarifada, vamos falar assim, a laranja de lá já é mais cara, e ela recebe subsídio para poder ser produzida, e aí vamos falar assim, a nossa laranja que é barata, porque a gente tem produtividade, a gente tem vamos falar, insumos baratos, acesso barato. A nossa produção é da produção agrícola mais barata do mundo. Nossa carne, nosso frango é o frango mais barato do mundo, gente. Do mundo. Vocês sabem o que é isso? E ainda assim chega com taxação nos outros países e consegue ainda ter um preço muito competitivo. Por isso que a gente exporta também bastante. E isso é uma coisa que é importante de ser corrigida. Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a eliminar a volatilidade extrema dos preços de alimentos. Ou seja, não é interessante o que essa ODS está falando. A gente não pode viver, a gente não pode ficar passando por o preço vamos falar, do saco de 5 quilos de arroz a R$ 50. Não dá, gente. Não pode acontecer coisa dessa. Tem que ter equilíbrio, tem que ter estabilidade, diminuição, vamos falar assim, redução de inflação, ter os mercados de uma maneira equilibrada. E aí o quê? Que as pessoas tenham acesso a isso
e que, vamos falar assim, que a gente consiga ter estoque de alimento suficiente para quando acontecer uma coisa como essa, por exemplo, do arroz, o governo vai lá, por exemplo, o governo ou a gente que, vamos falar, pode ser privado, vai lá e coloque o arroz no mercado, porque aí não acontece a inflação de preços, porque é uma curva de oferta e demanda. Se a demanda está mas diminuiu a oferta e você tem estoque regulador, você reequilibra e, consequentemente, equilibra o mercado de volta. Comentários, pessoal? Antes da gente ir para a nossa ODS número 3. Perguntas? Não? Nada? Por enquanto, tranquilo, professor. Professora, Oi, Jean. é só uma curiosidade. Como eles especificam aí datas, né? Que é até 2030, o que que acontece se eles não conseguirem cumprir com tudo isso que eles colocaram aí no papel? A gente vai renovar, vamos falar assim, vai ter a renovação, mas quando a gente promete alguma coisa, a gente sempre coloca prazo, né? Então, por exemplo, as nossas ODSs, os nossos compromissos do agro, por exemplo, que eu sei de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, que é o meu setor de atuação, a gente tem sempre o panorama 2010 a 2020. E aí depois tem os compromissos que já foram assumidos para 2030. Mas tem vamos falar, um checklist para 2020. E aí vamos falar assim, puxa, 2020 a gente conseguiu cumprir quase todos já. E, poxa, a gente ainda nem fechou o ano. Mas aí tem 2030, quer dizer que a gente vai precisar o quê? Rever, vamos falar, a meta, mas não só rever as nossas ações. Por que elas não deram certo? Vai ter que rever o plano de ação. E é um plano de ação institucional. Ele é nacional, vamos falar assim, ele é nacional e está de acordo com o quê? Com as Nações Unidas. Então, não cumprir é uma coisa muito séria. Olha só o quanto é sério não cumprir. A gente tem uma meta de reduzir tinha uma meta de reduzir desmatamento, acho que era em 80% na Amazônia e 40% nos cerrados. Por que vocês acham que está dando esse auê todo, vamos falar assim, a questão da Amazônia? Porque a gente vinha numa decrescente muito grande, né? A gente estava conseguindo cumprir a nossa meta de redução de desmatamento, de controle de número de focos, e vinha assim, e aí de repente fez assim, ó, pumba. Vamos falar assim, essa questão do desmatamento e cresceu em 2018, cresceu em 2019 e continua crescendo em 2020 e não é pouco. E aí o que acontece? Com isso a gente não consegue já mais atingir a nossa meta de 2020. Esse compromisso é onde os países começaram a falar assim, vocês não estão, vamos falar assim, vocês não estão cumprindo, então a gente vai tirar dinheiro de vocês. Quando a gente fala vai tirar dinheiro de vocês, tem dinheiro investido no Brasil, seja no agro ou seja em outras indústrias que se comprometem com o quê? Com as ODS. E aí todos perdem. Por quê? Porque retirou dinheiro do mercado, gente, tirou de desenvolvimento, vai o quê? Reduzir nível de emprego. Vamos falar, reduz também nível de emprego. Vamos falar, quando eu falo nível de emprego, reduz a economia. Reduzir o giro de capital, reduz emprego. Reduz emprego, reduz renda. E aí é uma decrescente gigantesca. Então, as consequências, vamos falar assim, do desmatamento, vamos falar assim, do não cumprimento das ODS, elas são muito sérias. Por quê? Porque vamos falar assim, o compromisso ele é muito sério, não é com a União Europeia, é com todo mundo. Assim, é com todo mundo. Agora, sim, vários outros países não vão cumprir algumas metas, mas está todo mundo fazendo o seu melhor. E a gente tem que continuar fazendo o nosso melhor. Então, por isso que gera um alarde muito grande. Entendi, professor, explicado. Uhum. O objetivo número 3, gente, é assegurar a vida saudável e promover o bem-estar de todos, de todas e todos, em todas as idades. Então, aqui a gente está falando de IDH, basicamente. Então, aqui a gente tem até 2030 reduzir taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos.
Gente, isso daqui é altíssimo. É altíssimo. Até 2030, acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos, e mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Vocês estão vendo que o quê? Puxa, o IDH é muito baixo aqui. Então a mortalidade está muito alta. A mortalidade impacta demais em IDH. Isso daqui é um problema sério. Esse é um problema social que está ligado diretamente à questão de o quê? De pobreza e de fome. Desnutrição. Então, a gente está vendo, vamos falar assim, que essas ODS são uma em consequência da outra. A terceira é, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, doenças transmissíveis pela água, outras doenças transmissíveis. Daqui a pouco a gente vai colocar o Covid aqui também. Então, que são o quê? Que são causas que pioram o nosso IDH e qualidade de vida. Até 2030, reduzir 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, via prevenção e tratamento. Então, aqui a gente está falando de melhoria de saúde e promover a saúde mental e o bem-estar. Então, aqui a gente está falando de melhorar a condição de vida da população, condição de acesso à saúde, medicamentos. Professora, só uma perguntinha rapidinho. Claro. Quando fala em mortalidade aí das crianças, entra a questão só da fome ou entra também a questão das crianças que são maltratadas em casa, e espanca e morre? Entra isso também, né? Entra tudo, entra tudo. Ah, tá. Entra tudo. Entra a questão do abandono, entra tudo aqui. Entendi, A gente professora. está falando do problema social global. Então, assim, é que a questão da fome, ela é uma questão muito crítica, né? Então, pensando num país, vamos falar assim, num país da África, quantas e quantas mulheres não perdem ou até não morrem junto num parto? Seja por, vamos falar assim, por não conseguem dar o leite, porque não conseguem ter leite, não conseguem ter acesso à comida. Então, isso é super grave. Então, a questão da fome, ela é muito, muito grave. Mas não é só ela. A gente tem todas essas situações, não só em países como o nosso, mas vamos pensar em outros países em qual a violência doméstica e a violência criança são muito graves. O quinto, reforçar a prevenção de tratamentos do abuso de substâncias, incluindo drogas, entorpecentes, uso nocivo de álcool, porque isso também aumenta a mortalidade. Não aumenta a mortalidade só de quem consome, mas vamos falar do próximo, porque você pode causar acidentes aqui muito graves. Não só acidentes, né? Vou colocar dessa forma, mas a gente não sabe que é só acidente. Reduzir pela metade a mortalidade, as mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas. Assegurar o acesso universal a serviço de saúde sexual, reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, a informação, a educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Vamos pensar, gente, que, por exemplo, puxa, tem muitos, vamos falar assim, existem muitos países o qual, como o nosso, o aborto ele é ilegal. E aí a gente tem toda uma discussão religiosa e humana por trás disso. Não vou entrar nesse mérito. Mas a gente não tem acesso, vamos falar assim, a uma educação sexual, e a gente tem, quando a gente olha, eu fiquei assustada, porque faz muito pouco tempo que eu sabia dessa informação, tá? Mas quando a gente olha uma música, quando eles falam vamos falar dos bailes funks das novinhas, eu achava que novinha era uma adolescente já entrando perto de entrar na faculdade, coisa assim. Eu não sabia que uma novinha era de 10 a 12 anos que fica grávida. Então a gente vai ter uma criança cuidando de outra criança. E isso é sobre, vamos falar assim, esse é só um contexto brasileiro que eu peguei como exemplo.
mas existem outros contextos ainda dentro do Brasil, como o abuso sexual, como, vamos falar assim, a questão da prostituição infantil sendo tratados com uma, vamos falar assim, dentro dessa ODS, dentro desse tratamento de ODS 3.7, que é bastante grave. Atingir a cobertura universal de saúde, então ter acesso à saúde, proteção do risco financeiro, acesso aos serviços essenciais, qualidade dos medicamentos, das vacinas, preços acessíveis a todos. A gente tem programas que, vamos falar assim, que eles tentam ser eficazes aqui no Brasil, mas não necessariamente a gente está conseguindo atingir tudo, vamos falar assim, ter saúde para todos num tempo hábil, né? A gente sabe das filas ao acesso aos exames, a conseguir ir no médico, retornar no médico, mas existem políticas públicas para isso. A questão é a gente conseguir expandir essas políticas públicas em termos de volume. Perguntas. Seguindo para vamos falar assim, o nosso último, que tem 4 desdobramentos, que é reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação, poluição do ar, da água e do solo. João, você está tratando de uma dessas coisas, por exemplo. Fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco em países conforme apropriado. A gente tem política pública em relação a controle disso e para fazerem as pessoas fumarem, não só a política pública para tratamento, mas, por exemplo, o fato deles terem criado leis que você não pode fumar em local fechado, isso inibiu muita gente em relação ao uso do cigarro. Apoiar pesquisa e desenvolvimento das vacinas, medicamentos, de doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento. Então, a gente tem, vamos falar assim, um agravante aqui, né? A gente não está falando de Covid aqui só. A gente está falando de várias outras doenças que a gente tem, por exemplo, tem a malária, tem a febre amarela. Quando a gente vai vamos falar assim, vai para a Amazônia, a questão da febre amarela é um risco grande, não é um risco pequenininho, não. E aí eles perguntam, se você vai cruzar a fronteira, não estou falando as fronteiras nossas aqui, mas saiu do Amazônia e chega lá num outro país que, vamos falar assim, que tem problemas, que não tem problemas de febre amarela, eles pedem a tua carteirinha de vacinação em relação à febre amarela. Então, ter esses programas de vacinação em massa são muito importantes. Aumentar substancialmente o financiamento da saúde, o recrutamento, o desenvolvimento, formação de pessoas. Então, é a questão de, vamos falar assim, não adianta só a gente ter política pública para ter medicamento. A gente também precisa ter gente sendo formada para isso, para atender a população, para fazer a pesquisa, nesses vários âmbitos, porque aí a gente tem a farmácia, vamos falar o farmacológico, as farmacêuticas, a gente tem a pesquisa básica, por exemplo, das doenças, e como, vamos falar, formulação de vacina, a gente tem os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, é um sistema inteiro. A gente tem o farmacêutico e todos eles são essenciais. E, por último, reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento. Vocês viram o quanto nós, em desenvolvimento, eu estou incluindo o Brasil aqui, mas existem países em situações muito piores, ela é enfatizada. O alerta precoce, a redução de riscos e gerenciamentos de riscos nacionais e globais à saúde. Perguntas, pessoal? Aqui eu deixei para vocês o site, está disponibilizado lá, todas, né? E aí a gente vai avançando pouquinho a pouquinho. Por que eu selecionei essas 3? E eu queria que vocês refletissem, né? Na verdade, fizessem uma reflexão sobre essas ODS e vejam, claro, a gente vai continuar evoluindo, mas peguem, vamos falar assim, dependendo do trabalho que vocês estão desenvolvendo, coloquem uma reflexão de vocês no trabalho em relação àquilo que mais pega. Então, assim, a questão do desperdício de alimento, ele está diretamente relacionado com fome e pobreza. Façam uma reflexão de vocês para já incorporar minimamente na conclusão.
é importante que vocês reflitam sobre isso e como que vocês podem ser agentes de mudança dentro dessa perspectiva. A gente vai avançar em relação a, vamos falar, descarte, mas, por exemplo, puxa, a Janiele está trabalhando com a questão de medicamentos, descarte de medicamentos, tem uma parte de resíduo e poluição aqui, o quanto que o acesso ao medicamento é importante. Então, façam essas reflexões. Eu gostaria que as nossas próximas aulas, a próxima eu vou trazer apenas 2 ODS, que a gente promovesse um debate maior desses temas. Nesse eu trouxe propositalmente as 3, porque a gente debateu, o Rodrigo fez uma apresentação que abrange muito essas 3 questões na sexta-feira. Então, eu queria mais apresentar formalmente e trabalhar um pouquinho com vocês. Mas para as próximas, eu gostaria que vocês participassem mais. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo, tudo bem. Então, gente, vale a reflexão. Vale a reflexão daqueles que vão incorporar no trabalho e a reflexão daqueles que não vão acabar incorporando, mas que podem, vamos falar assim, trazer para a próxima aula uma reflexão do passado já também. É uma questão social e é uma questão humana, gente. Por favor, eu gostaria que mesmo aqueles que não estão aqui presentes, porque a gente está com 11 pessoas, né? Então, inclusive a gente está com 10 pessoas presentes, mas que se lembrassem disso para a gente vir para as próximas aulas com esse novo espírito que já se acendeu desde a última sexta-feira. Tá legal? Desejo para vocês uma excelente noite e a continuidade no trabalho de vocês. Tá legal? Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite,